Iguaçu, da tríplice fronteira do sul, onde o céu é mais que azul. Pese território brasileiro, ali temos o Paraguai e logo ali a Argentina. Estamos no marco das três fronteiras, a tríplice fronteira. Olha, nem precisei de aplicativo de localização. Cidade de todas as raças, que aceita o negro, que aceita o branco, o índio, o cafuço, o amarelo e mameluco. Viemos a Foz do Iguaçu, uma das mais importantes cidades paranaenses, para mostrar como que funciona a preservação da natureza. Mas antes, um pouquinho de história. Quando os primeiros europeus surgiram aqui, todas essas terras eram dos índios, propriedade exclusiva dos Tupi-Guaranis. Agora imagina o que passou na cabeça dos europeus recém-chegados quando se depararam com essa visão aqui. Os livros apontam que em 1542, um espanhol, Alvar Nunes, então governador do Paraguai, foi o primeiro a se deparar com essa grandiosidade. Mas foi um brasileiro, André Rebouças, que 300 anos depois propôs ao imperador Pedro II a criação de um parque nacional. E aí virou uma grande campanha em prol de um parque. Em 1916, Santos Dumont, o pai da aviação, do relógio de pulso, entregou uma carta pedindo a criação de um parque. Ele veio para conhecer o lado argentino, que já era parque, convidado por um proprietário de hotel aqui de Foz do Iguaçu. Ele veio conhecer o lado brasileiro, era uma propriedade particular. Então ele começou o movimento levando para o governador da província uma carta pedindo para transformar isso em utilidade pública. Era um visionário. Em 1939, Getúlio Vargas transformou num parque. O segundo parque a ser criado no Brasil. Itatiaia criado em 37 e Iguaçu em 39. E até 1986 ele foi crescendo e ganhou o tamanho que é hoje, de 185 mil hectares. É grande pra caramba. Para você entender, o perímetro deles, ele mede 420 quilômetros, pega 14 municípios da região oeste aqui do Paraná e uma divisa internacional fronteira com a Argentina. Então a parte bonitona que eu tô vendo aqui é tudo Argentina? É Argentina. A divisa do rio é metade do rio, né? São dois parques nacionais, o Parque Nacional Brasileiro e o Argentino, que compartilham o mesmo rio e uma maravilha cênica que é a Cataratas. Dependendo do fluxo de água, pode chegar a 275 quedas d'água. Hoje a gente está com uma vazão média, que a gente considera, 1.500.000 litros por segundo. Todo dia essa vazão muda, decorrente das chuvas e das operações de usinas hidrelétricas. As cheias históricas passaram de 50 milhões. Você imagina que sumiu, a ilha ficou embaixo e virou somente uma queda, né? Em vez dos dois platôs que são hoje aí. Com tanta abundância de água, é óbvio que tem de sobra. Muito peixe, anfíbio, serpente, lagartos, tem até jacaré aqui. Tem quase que 100 espécies de mamíferos, né? A gente tem a onça parda. A gente tem os répteis, né? Temos o jacaré do papo amarelo. Tem duas populações de peixe diferentes. Abaixo das cataratas são os peixes da bacia do Rio Paraná e acima das cataratas muda toda essa galera, são os peixes da bacia do Iguaçu. Borboletas tem também, catalogadas são mais de 800 espécies, mas esse número pode ultrapassar 1000. Borboletinho! Algumas ameaçadas, endêmicas, que só ocorrem aqui, e o que é bacana é que muitas delas são indicadores de qualidade do ar. Tem borboleta, o ar tá bom. Isso, algumas espécies indicam isso pra gente. Depois das borboletas, os pássaros aparecem em grande número.
Nem sempre é possível você ver essa quantidade toda de aves por causa do ciclo migratório ou pela presença constante do ser humano. Mas uma visita aqui no Parque das Aves você consegue ter uma noção geral dos habitantes dessa região. Aqui nós recebemos aves, a maioria delas vindas de tráfico ou de maus tratos. Ela não tem uma asa, ela chegou aqui com a asa dela praticamente caindo e o papo todo perfurado. A gente fez várias cirurgias nela, infelizmente ela não conseguiu continuar com a asa dela, a gente teve que tirar, amputar. E agora ela segue aqui com a gente, ela é feliz, a gente acredita que ela seja feliz. E não pense que esses animais foram capturados só para serem expostos, não. Eles estão mantidos aqui porque eles não conseguem mais viver livres na natureza. Também nós reproduzimos aves, principalmente aves que estão ameaçadas de extinção, e participamos de projetos de soltura. Então a nossa missão aqui no parque é reproduzir essas aves e entregar para o projeto para eles soltarem na natureza. A Mata Atlântica é o segundo bioma mais biodiverso do mundo e é o bioma mais devastado do Brasil. Resta apenas 8% da sua área original. E mais de 70% da população brasileira vive nesse bioma. Os animais que vivem nela não são animais assim lindos de se ver, não são aqueles animais coloridos, bonitos que todo mundo se interessa e quer ajudar. São as aves mais marrons, as aves mais pretas, que não tem muito interesse para as pessoas de ajudar eles, né? Então a gente faz isso aqui. Então, eles são assim para se camuflar, né? Para se camuflar. Aqui, então aqui a gente chama daqui, tá com a gente, os nossos pequenos marrons. Esse daqui é um mutum de penacho. Esse daqui é o macho e essa é a fêmea. Quantas espécies tem aqui? Aqui no parque a gente tem mais de 140 espécies e mais de 1.400 aves. A gente tem aves e répteis. Muitas dessas aves elas estão ameaçadas de extinção por conta da caça, dessa caça predatória que as pessoas pegam para comer. A jacutinga, essa aqui que é a jacutinga. Essa jacutinga que está em extinção. Ela tá ameaçada. Então a gente, principalmente por conta do palmito jussara, o principal alimento dela é o fruto do palmito jussara. E com a caça predatória muito grande do palmito, ela acaba ficando sem o principal alimento. Isso. Aqui na região, soltos, a gente vê tucano, a gente vê aquelas gralhas, a gente vê muitas aves que estão soltas na natureza. Tem uma espécie específica que é o andonião das cascatas, que ele atravessa a água só para fazer o seu ninho em segurança. Aí ele afugenta qualquer inimigo. Olha lá, ali ao fundo é a garganta do diabo. A maior em volume de água, cerca de 1,5 milhão de litros por segundo. Ela utiliza isso daí como uma forma de defesa, por causa que ela é a única ave que consegue nadar contra a força da cascata. É um abrigo seguro onde os predadores não vão alcançar ela pode ficar mais tranquila. É a forma que ela voa, né? Você pode não acreditar, mas nesse mato tem onça. Nós temos uma população de onça-pintada que está em crescimento também, reflexo da política e da gestão de proteção da unidade. Vira e mexe, se o visitante tiver sorte, esbarra com uma aqui dentro do parque. Tem até uma conhecida, circula na internet imagens da Atiaia e seus 3 filhotes. Quantas onças tem aqui? São monitoradas, foram identificados mais de 22 indivíduos, mas também com uma estimativa de uns 40 animais. Caramba! E com essa conectividade com o Parque Argentino, esse número salta para 90. A gente fala muito de onça-pintada por causa que ela é uma espécie guarda-chuva. A espécie guarda-chuva o que é? É uma espécie que a qualidade ambiental tem que estar tão boa para ela existir, que ela existindo, toda a cadeia abaixo dela está legal.
A gente acredita que a conservação está diretamente relacionada a você conhecer. Então você só vai conseguir conscientizar e ter políticas públicas e ter envolvimento da sociedade se você puder visitar os parques nacionais e as unidades de conservação. Chegar a 2 milhões de visitantes esse ano. Então são 2 milhões de pessoas que tiveram contato com a natureza e vão voltar mais inspirados, mais alegres para também refletindo da questão ambiental do dia a dia dele. Onde tem verde e preservação da flora, tem bicho. Você acabou de comer, tá dando uma descansada após o almoço. Os coatis são um símbolo do parque, sempre uma oportunidade bacana de você ver um animal silvestre na natureza. Eles têm um hábito errado de preferir a alimentação humana, né? Que a gente está resolvendo isso, a gente tem lixeiras agora anti-coati, toda a estrutura é pensada para não prejudicar o que seria a alimentação natural dele, né? Mas deixar bem claro, não pode encostar nos animais. Não pode encostar para sua própria segurança, né? Porque pode ser vetor de alguma zoonose e também para a qualidade de vida dele, para a segurança do animal também. E fica a dica, eles adoram mexer numa bolsa, furtar alguns objetos, fique de olho nos seus pertences. E mesmo eles com aquela carinha de pidão, de fofinho, se você não aguentar e quiser dar um abraço, só tem um jeito. Leva pra casa, uma pelúcia.